Parece uma coincidência, senhor presidente, que hoje todos que vieram a essa tribuna, se não usaram todo o seu tempo, pelo menos um espaço do seu tempo, para falar sobre a reforma previdenciária. Eu estava acompanhando desde o início, uma parte lá no gabinete, depois aqui no plenário, Álvaro Dias, Elmano Ferrer, Regufe, Stevenson, Plínio Valério, enfim, todos que vieram hoje aqui falaram sobre a reforma previdenciária. Só que não dá para dizer que é por acaso, pelo elementar fato de que é o assunto do momento e é o assunto do ano no Congresso Nacional. Efetivamente, inegavelmente, é o maior acontecimento legislativo no Congresso Nacional esse ano, a reforma previdenciária, que ainda não está concluída, mas está muito bem encaminhada, e estamos partindo esta semana para o recesso de julho, e lá na volta, em agosto, a Câmara dos Deputados partirá para o segundo turno, e depois virá a reforma para nós, onde muito provavelmente haveremos de concordar com praticamente tudo que já foi votado, porque acabou sendo uma boa reforma, embora com uma falha lamentável, clamorosa, que é o abandono da inclusão dos estados e municípios. Mas nós haveremos de corrigir essa falha através da PEC paralela, que começará a ser discutida aqui no Senado, incluindo estados e municípios que precisam desta inclusão na reforma previdenciária. Mas o senador Plínio Valério falou há pouco aqui também da tribuna, na reforma tributária, que é indispensável para completar esse duo fundamental para a retomada do desenvolvimento no Brasil. E temos uma esperança muito grande de que vamos realizar a reforma tributária ainda este ano. Uma curiosa situação está por consolidar-se, presidente Isalci, é de que, enquanto lá na Câmara já foi anunciado que a reforma tributária que será discutida lá, através da proposta do deputado Baleia Rossi, que se inspira na proposta do economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, ao mesmo tempo nós estaremos aqui discutindo uma reforma tributária de uma outra procedência, que é a do brilhante deputado federal, que eu não entendo até hoje como é que não foi reeleito, um dos mais competentes, Vossa Excelência o conhece bem, Luiz Carlos Rauli, que há poucos dias nos ministrou uma palestra sobre a reforma tributária proposta por ele ao nosso partido, ao meu partido, ao Podemos, durante uma reunião almoço, e é uma bela proposta de reforma tributária. Então, está por consolidar-se uma curiosa situação na segunda metade do ano. Lá na Câmara, a discussão de uma reforma, essa proposta por Baleia Rossi. E aqui, no Senado, outra, que é aquela proposta por Luiz Carlos Rauli. E aí, quem sabe lá adiante, finzinho do ano, talvez, tomara, a gente faça uma junção, uma conexão, um mix dessas duas propostas. Seria ótimo se isso acontecesse e pudéssemos entrar o próximo ano de 2020 com as duas mais importantes reformas do Brasil e desejada há décadas, a previdenciária e a tributária. Será que é sonho desejar isso? Tomara que não. Mas esta é a situação. E aí eu tenho uma vontade de dizer o seguinte: olha, apesar
de todas as dificuldades que tivemos na primeira metade do ano, que se encerra há poucos dias. Apesar das omissões, apesar de conflitos, apesar de disparates, que todos sabem a quem eu estou me referindo, porque se repetem a cada semana, apesar dos atrasos, são mazelas que marcaram a primeira metade do ano. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos tendo a aprovação diária, pelo menos no primeiro turno da Câmara, e parece que agora vai se encaminhar mais facilmente para a segunda metade do ano. Então, o texto base foi aprovado na noite da quarta-feira passada por um placar estrondoso, surpreendente pelo tamanho, uma vitória acachapante, de 379 votos do sim, 71 além do mínimo necessário e 131 votos do não, com apenas 3 ausências da Câmara. Olha, com 513 senadores, só faltarem 3, foi também um outro acontecimento marcante do ano. Aí foram apreciados destaques para mudar trechos do texto. Ao fim, foram 4 alterações aprovadas: flexibilização para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para policiais, redução de 20 para 15 anos do tempo mínimo de contribuição de trabalhadores do setor privado, benefícios para professores perto da aposentadoria. E o importante é que foi mantida a fixação da idade mínima de aposentadoria. Era o ponto principal desta tão discutida reforma da Previdência. 62 anos para as mulheres, 65 para homens, o meio rural, a idade mínima em 55 para mulheres, 60 para homens, nada mais do que justo, porque o trabalho do homem rural é muito mais espinhoso, muito mais difícil, mais cheio de enfrentamento das intempéries, etc. O tempo mínimo exigido de contribuição passa a ser 15 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Para os servidores, o prazo de 25 anos. Boas soluções. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, trabalhadores do regime geral terão direito a 60% do benefício integral, com percentual subindo 2 pontos por ano a mais de contribuição. O valor da aposentadoria será calculado na média do histórico de contribuições. Hoje são descartadas as 20% mais baixas. Com essas mudanças feitas, homens e mulheres terão 100% do benefício quando somarem 35 anos de contribuição. Na proposta original era 40%. Então, se tornou uma média, uma taxa, um número bem mais adequado para um Brasil de tantas desigualdades. O valor não pode passar do teto, que é de R$ 5.839,45. Não chega nem bem a R$ 6.000 por mês da aposentadoria, nem se ficar abaixo de um salário mínimo. Os benefícios serão reajustados, é claro, não poderia ser diferente, serão reajustados pela inflação. A proposta prevê 6 regras de transição, sendo 5 para trabalhadores da iniciativa privada, atuando no mercado, e uma específica para servidores, além de regra em comum para todos. Todas as modalidades vão vigorar por até 14 anos após a aprovação da reforma. O segurado do INSS poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. Enfim, são dados que convém repetir, porque houve a votação da semana passada, nem todos estão sabendo, e é por isso que estou falando no assunto. Nesse fim de semana estive no Rio Grande do Sul e muita gente me fez perguntas, e eu disse, olha, segunda-feira eu devo estar em Brasília, vou à tribuna para repetir alguns dados, se quiserem me acompanhar, e agradeço quem está acompanhando. A TV Senado, presidente Isalci, é muito assistida no Rio Grande do Sul, acho que também aqui em Brasília, a sua base.
e de modo que convém ainda repetir até que todos aprendam e decorem bem, embora não esteja ainda confirmada. A reforma da Previdência depende ainda do segundo turno na Câmara, o que acontecerá em agosto, como eu disse, e depois virá aqui para o Senado, onde provavelmente nós aprovaremos, talvez sem alterações, em meados de setembro. A proposta prevê mudança na alíquota paga pelo trabalhador. Quem ganha mais contribuirá com mais, já os que recebem menos vão contribuir com menos. Pelo texto, as alíquotas que incidem sobre salários do setor privado vão de 7,5% a 11,68%. Hoje, como se sabe, vão de 8% a 11%. Para os servidores, vão de 7,5% a 16,79%. O funcionário público federal paga 11%, caso tenha ingressado antes de 2013. Infelizmente, as novas regras ainda não valerão para os servidores estaduais e municipais, mas, como eu disse ao início, haveremos de incluir através da PEC paralela. E este fatiamento haverá também de convencer os deputados, depois de votarmos aqui em setembro, outubro, sabe-se lá quando, votarmos aqui, vai para a Câmara, e a Câmara mais sensível, então, haverá de atender a esta necessidade, porque os estados e municípios têm que ter essa previsão da reforma aqui no Congresso Nacional, porque se deixar para as assembleias legislativas e os municípios, as câmaras de vereadores, haverá grandes desavenças político-partidárias. Então, com a provável abrangência também de estados e municípios lá adiante, se possível ainda este ano, haveremos de terminar um bom ano letivo, também um ano letivo para as crianças e para os estudantes, está havendo agora um intervalo, mas haveremos de terminar um ano legislativo muito proveitoso e haveremos de muitas vezes voltar a discutir esse assunto aqui dessa tribuna como no plenário. Era o que pretendia dizer e disse, senhor presidente.